Então vamos lá. Vamos falar agora o que usar, que ervas usar, né? O que eu posso colocar na defumação. Então, praticamente tudo. O entendimento é que não há limites. A gente entende que a defumação, a base dela são as ervas, o mundo vegetal, mas a gente acrescenta outros elementos, tá? O que a gente pode usar? A gente pode usar a folha seca, que é o mais conhecido, né? Jogar a folha seca ali no carvão em brasa, né? Ou misturar, depois a gente vai ver na defumação e usa. Mas a gente pode usar semente, aqui eu tenho semente de girassol. Posso usar a semente de girassol inteira, posso triturar, posso ralar, né? Posso usar o que a gente diz que são os caules, os troncos. Aqui eu tenho angico, tá vendo? Posso usar pau de canela, o angico. Eu posso usar só, né, um pedaço dele, eu posso quebrar, eu posso triturar, eu posso pegar uma tesoura, posso colocar, né? Dá pra ver aí? Dá, né, ó. Tá vendo, ó? Eu tô usando caule, eu tô usando tronco ralado, triturado, né? A semente, o grão triturado, posso. Eu posso usar pós. Por exemplo, canela, aqui eu tenho noz moscada, louro em pó, né? Ou eu posso fazer estes pós, por exemplo, pó de canjica, né? Canjica de Oxalá, o grão, eu posso também triturar, né? A gente tem triturador, tem alguns liquidificadores bem potentes, né? Que eles fazem e trituram, se não deixa em pó, deixa bem pequenininho, tá valendo, tá bom? Eu posso usar flores, rosa branca, tudo seco, nós estamos falando de tudo seco. Lembra que eu falei? Não dá para ser úmido, porque senão o úmido não faz fumaça. Ó, aqui eu tenho calêndula, dá para ver? Ó que linda, calêndula, né? Poderosa, ó que... Então, aqui a calêndula, você pode comprar já a flor, tanto a rosa branca, a rosa vermelha, já seca, como você pode secar. Você pode comprar a calêndula, você pode pegar flores e secar. Eu tenho aqui uma aula onde eu só ensino como secar, tá bom? Então a gente vai ver isso depois. Olha o que eu tenho aqui, tá? Pimenta dedo de moça e pimenta malagueta. Também foi tudo triturado e seco, porque se eu pegar a pimenta inteira, ela não queima, ela é úmida, né? Ela não tá desidratada, tá? Aqui a gente tem o cactus do seu eixo do ouro, era um cactus que a gente tinha aqui na firmeza do seu eixo do ouro. Em algum momento, né, esse cactus começou a morrer, porque ficava dentro, não ficava fora, não pegava sol. Então, a gente aproveitou esse axé e também secamos o cacto. Então, você pode fazer isso com fruta, você pode fazer isso com casca, a gente faz muito isso com casca de limão, casca de laranja, tá? Então, a gente pode usar. A gente usa também resina, aqui tem forte, mirra, tá? Ó, deixa eu mostrar. Resina, na verdade, as resinas mais conhecidas é mirra, bejuim e o próprio incenso, ó. Dá pra ver, né? Ela parece umas pedras, mas na verdade ela não é pedra, ela é um líquido que sai do tronco, né, das árvores e que ele vai solidificando, né, uma seiva, que vai solidificando e a gente chama de, ai, delicioso, resina. Posso usar resina? Posso. Sabe o que mais eu posso usar? Terra. Ah, então agora a gente saiu do campo vegetal. Sim, saímos. Eu posso usar terra se eu for pegar um orixá telúrico, Obaluaê, Nanã, Omulu. E aí o que a gente faz? A gente vai colocar um pouquinho. Não é virar terra, porque terra não pega fogo, mas você está usando como apoio. O principal é a folha, é o pó, é a flor, né? É todos os elementos vegetais. E aí você põe uma pitada de terra para que o elemento telúrico entre na sua defumação. Aqui eu tenho, né, uma areia consagrada de Iemanjá, então isso eu uso muito, porque eu sou filha de Iemanjá. Então, eu não coloco no carvão a areia para queimar, não. Você pega um pouquinho, você joga um pouquinho, né, e ela vai continuar queimando, tá? A gente pode usar alguns farinhas, né? Aqui eu tenho farinha de trigo, ó. Mas por que se usa farinha de trigo? Então, farinha de trigo é Logunã, farinha de trigo é Oxalá. Então, eu posso também colocar um pouquinho, não que isso vá pegar fogo, mas a gente está colocando ali só um pouquinho.
Um outro artifício que a gente também pode usar, mas aí a gente vai usar muito pouco, são os líquidos. O tempo todo eu falei que a gente não pode usar a erva fresca, a erva verde, porque ela tem líquido, ela tem a seiva ainda. Mas, por exemplo, eu posso usar um pouquinho, né, de alfazema, um pouquinho de cerveja preta, um pouquinho de cerveja branca, um pouquinho de um óleo essencial, de uma alfazema, de uma pinga, de um vinho. E aí você vai fazer só um pouquinho, você vira só um pouquinho. Você pode jogar um pouquinho desse líquido no carvão, porque ele pega fogo, né? O carvão tá ali em brasa, ou você pode jogar um pouquinho, mas muito pouquinho. Eu tô só acrescentando o elemento. Então, na hora que eu for mostrar, que eu for fazer a defumação, eu vou mostrar só uma gotinha. Já traz, eu não preciso de grande quantidade. Então, você precisa aprender a usar bem pouquinho, gotas, poucas, assim, só dar uma espirradinha. Aí você consegue, né, colocar fogo, né, manter a fumaça mesmo com os líquidos, tá? O famoso sal grosso é muito bom, mas também ele não pega fogo, então você vai usar só um pouquinho, né? Você tá acrescentando, você tá fazendo um preparado, você tá usando um monte de coisa para poder queimar. Outra coisa que eu gosto de usar é pó de pemba. Aqui eu tenho pó de pemba vermelha. Para quem cultua Ogum no vermelho, isso aqui é um pó de Ogum. Isso aqui pode ser um pó. Para quem cultua Xangô no vermelho, isso aqui é um pó de Xangô, um pó de pombagira, né? Vermelho. Então, é só você pegar a pemba e ralar. Joga um pouco ali. É um elemento mineral, porque a pemba é mineral, mas ela tem uma força muito grande. Eu gosto muito de usar a pemba branca, porque a pemba branca, ela representa, né, a Umbanda, puramente a Umbanda. Legal? Então, ó, todos esses elementos que eu falei aqui, eu posso usar e minha criatividade pode me trazer muito mais. Eu posso usar no carvão em brasa. Eu faço uma brasa de carvão, eu tenho ali o carvão, ele não está pegando fogo, ele está em brasa e eu vou jogando estes preparados. Normalmente a gente mistura tudo antes, então eu pego um pouco da folha, ponho um pouco de resina, pego areia se eu quiser, pego um pouco de sal grosso, misturo e aí eu vou jogando para poder em cima desse carvão. Como eu disse para você, a gente usa o carvão muito mais no terreiro, porque o carvão dá muito trabalho, ele é complicado da gente pôr fogo sem uma churrasqueira, só no fogão. Dá? Claro que dá. Numa panela velha, enfim, tem todo um procedimento em cima do próprio fogão, mas é mais trabalhoso. Então, o que você pode usar, que eu uso na minha casa, defumação pronta. Aqui é uma defumação que a gente tem, defumação Mãe Maria, você compra em qualquer loja de Umbanda, tá? Essa defumação pronta, ela tem, quer ver aqui os elementos dela, vamos lá. Alecrim, serragem, salitre e perfume. Não tem, por si só, muito poder. Tem um poder? Tem. Faz fumaça? Faz. Tem serragem? Faz fumaça? Faz. E não apaga. Mas o que eu faço? Eu uso como base, porque ela não apaga, ela vai queimar até o final, né? Então o que você faz? Faz o seu preparado de ervas, de pós, areia, terra, né? O grão, faz o sal grosso, faz o seu preparado. E mistura aqui, mistura nessa defumação pronta. Você vai garantir que vai fazer fumaça, você vai garantir que não vai apagar. Então, eu uso na minha casa, para defumar minha casa, defumação pronta misturada com o que eu quero. Agora, vamos dizer que você, né, não quer fazer a defumação desse. Tem um jeito mais fácil? Tem. Eu digo que é um jeito mais para iniciantes, que é o famoso tablete, tá bom? Tablete de defumação. Este aqui eu gosto muito, a gente usa muito esse espiritual, você também acha em qualquer loja de Umbanda. O cheirinho, ó, é delicioso. E aí você vai usar esse tablete, tá? Em primeiro lugar, use as ervas com a defumação pronta, mas se você não tem isso em casa neste momento, ou ainda não se acha preparado para fazer, use os tabletes, tá? Esse espiritual é muito gostoso, mas se você chegar numa loja de Umbanda, tem um monte e ele é muito fácil. Com isqueiro você acende. Mas vamos dizer ainda que você é um nível iniciante total. Pode usar incenso? Pode. Agora, você não vai usar aquele incenso de palitinho que custa R$1, R$2, né? Aquele incenso não tem nada de vegetal ali nele, só a vareta.
né? Ele é pura química. Então eu preciso de um poder vegetal. Para emanar uma energia vegetal ígnea, eólica, eu preciso. Então, ó, esse aqui eu gosto muito, tem marcas muito boas. Eu gosto muito deste incenso Inca, porque ele é um incenso mais claro, mais caro, mas ele é um incenso que tem vamos dizer, 80, 90% dele é vegetal, né? Ele tem um poder, ele é 100% natural, ele não tem química nele, tá? Então, ó, aqui vai, eu gosto desse incenso natureza, esse aqui é breu branco, é muito poderoso também, são incensos caros, mas se você quer fazer uma boa defumação, com um palito, você paga, sei lá quanto, 10, 12, 15 reais num incenso desse, e aí ele vem com, cadê? Com 8, 10, você vai ter 8, 10 defumações, com um você faz, tá? O importante é que assim, não deixe de fazer. Você nunca fez defumação na sua casa, o que eu te recomendo? Começa no incenso bom, ou se arrisca aqui no tabletinho, tá? Eu vou dar uma aula lá no final do curso, eu dou uma aula só sobre como fazer, o passo a passo. Então, se você ainda não se sente preparado para usar as ervas, né, usar aqui o defumador, não tem problema, você vai fazer com o tabletinho mesmo ou com o incenso, para você poder começar e se familiarizar. Tudo bem? Beleza? Bora lá para o próximo vídeo.